Capítulo 40 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E, gente, o seu Nakaba Suzuki tá comportado, né? Porque eu jurava que nesse capítulo ele ia botar um puta de um fanservice aí pra aproveitar que os personagens estavam pelados e ia botar um puta de um fanservice aí em cima da Anne. Mas não, né? Foi um negócio bem tranquilo, não mostrou quase nada. Na verdade, a única cena de fanservice que a gente teve aí desde que a história começou foi lá no começo da história com a Elba. Foi só uma cena mesmo. Então, o Nakaba Suzuki tá comportado nesse sentido aí, nessa nova história dele. Acho que isso deve ao fato de que essa história tem a intenção de ser um pouco mais leve e infantil, né? Uma coisa até que eu já falei outras vezes aqui nos vídeos. Acho que os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, em comparação com a história passada, é muito mais leve. Acho que tem a intenção de ser meio infantil mesmo, talvez até uma coisa mais voltada para um público mais jovem. Assim, provavelmente o Nakaba Suzuki tinha a consciência de que os leitores antigos de Os Sete Pecados Capitais leriam essa nova história também, mas acho que ele também tinha a intenção de pegar um público mais jovem, até porque eu lembro que no primeiro capítulo teve uma mensagenzinha dele dizendo que essa história também era para pessoas que não conheciam a história passada. Então, acho que ele tinha sim a intenção de pegar um público novo aí com os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Acho que a intenção era pegar um público mais jovem. É por isso que ele tá colocando um negócio mais comportado, não tá apelando muito no apelo sexual, né? E ok, não é uma coisa que me incomode, mas eu sei que incomodava muita gente. Inclusive, pode ser até que ele tenha maneirado nisso aí, porque ele sabe que tinha muita gente que reclamava, né? Acho que pode ser por isso também, mas acho que é porque a história tem a intenção de ser mais leve também. Aí você pode até dizer, Arthur, mas como é que a história pode ser mais leve se nesse capítulo mesmo teve um cara sendo esquartejado? Bom, gente, não é porque que tem violência que não pode ter um clima leve, né? É possível que uma história tenha muita violência e mesmo assim ter um clima leve. O clima leve que eu digo é uma atmosfera leve, às vezes cenas de comédia, personagens jovens, uma coisa bem cheia de aventura mesmo. E um exemplo disso é essa própria história aí, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, é uma história leve com violência. Inclusive, não é porque tem violência que não pode ser uma história infantil, né? Inclusive, há alguns dias atrás, quer dizer, algumas semanas atrás, eu terminei de ler As Crônicas de Nárnia. É uma história infantil, mas que também tem sua dose de violência, né? Então não é porque é uma criança que ela não pode ser exposta a um pouquinho de violência, né? A gente também tem que ter consciência de que são culturas diferentes. Acho que na cultura lá do Japão, a censura funciona de um jeito diferente. Acho que mostrar isso para uma criança já é diferente para mostrar para uma criança aqui, sabe? São sociedades diferentes, então acho que sim. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse é uma história mais infantil, mas mesmo assim tem violência. E voltando aqui para o assunto do fanservice, por causa desse motivo por causa desse motivo de ser uma história mais infantil, ele tá maneirando mais nesse quesito, mas acho que ele ainda vai botar aqui, acho que pro final da história a gente ainda deve ter mais algumas cenas de fanservice, só que com certeza vão ser mais raras, pelo que a gente tá vendo aí, né? Também, gente, por essa cena aí deles pelados, acho que já dá pra esquecer aquela teoria de que o Nassens é uma mulher, né? Porque se ele fosse uma mulher, teria tido pelo menos um comentário sobre o corpo dele, né? Então, descarta totalmente essa teoria aí. Nassens é um homem mesmo. Mas, mesmo assim, acho interessante só pelo fato dele ser gay, né? Muito provavelmente o Nassens é gay. Acho que vai ser interessante ver um personagem assim. Acho que eu não tô acostumado a ver personagens gays com um papel de destaque em mangá shonen, né? Eu sei que na Nação Taizai tinha o Slader, que ele é gay, mas ele era um personagem bem secundário mesmo. Agora o Nassen já é um personagem bem importante, então acho que pode ser interessante, né? Assim, eu não acho que o Percival seja gay, então eu duvido muito que vai rolar alguma coisa entre eles, mas mesmo assim, só de ter um personagem assim que é mais diferente, que a gente não tá acostumado a ver, eu acho que já é uma coisa interessante. E tivemos novos inimigos sendo apresentados nesse capítulo. Eu até tenho a impressão, gente, de que eles são mais fortes do que os inimigos que já foram mostrados, inclusive até mais fortes do que o Ironside. Eu tenho esse palpite porque talvez eles possam ter mais poder do caos que foi dado ali pelo Arthur. E eu cheguei a pensar nisso por causa desse cavalo aí deles. Acho que esse cavalo tem essa aparência porque ele foi, sei lá, influenciado pelo poder do caos. O Arthur colocou caos nele. Talvez nesses outros membros aí desse esquadrão, eles também tenham mais poder do caos e por isso talvez eles sejam mais fortes do que, talvez até do que humanos normais, né? Talvez eles tenham ali um nível de poder de 20 mil, de 10 mil pra 20 mil, que já é uma coisa sobre-humana aí no mundo de Nanatsu no Taizai. Eu sei, não vou colocar números de novo, Nakaba Suzuki já descartou esse negócio de números, mas é só pra colocar pra gente ter uma noção aí do nível de poder deles, né? Desses novos inimigos apresentados, gente, eu tenho a impressão de que esse cabeça de labirinto aí, ele vai enfrentar o Golter. Eu acho até que o poder dele pode ter alguma coisa a ver com o cérebro, né? Porque esse capacete dele lembra um pouco um cérebro, porque tá dividido aí na metade, cérebro tem um lado esquerdo e um lado direito, né? Então acho que ele pode ter algum poder relacionado a isso, por isso ele vai enfrentar o Golter. Sim, pra enfrentar o Golter, o cara tem que ter um nível de poder sobre-humano, ou ele tem que ter um poder que tem alguma coisa a ver aí com mente, né? Pra ele poder fazer frente ao Golter. Porque o Golter a gente sabe que ele tá num nível completamente diferente de humanos normais, né? Ele é um dos sete pecados capitais. Então acho que esse cara aí pode ter alguma coisa de especial. E isso talvez até explique como é que essa mulher sobreviveu, né? Pode ser que
esse quadrinho que mostra ela com um buraco no peito, seja só uma ilusão que ele criou. E isso comprova aí que ele tem um poder relacionado a mentes parecido com o Gol. Mas se tudo isso que eu falei estiver errado, então ela deve ter se salvado sozinha. Talvez ela tenha poder aí de regeneração, ou talvez ela tenha se regenerado aí com o poder do caos que eu citei antes. E quem sabe eles só não vão encontrar o grupo do Percival quando o grupo do Percival já tiver partido da Cidade dos Demônios, então eles nem vão se encontrar com o Golter. Assim, seria legal também porque cada membro do grupo do Percival poderia enfrentar um inimigo desse. E acho que seria a primeira vez que a gente vê os outros membros do grupo dele enfrentando um inimigo por conta própria, né? Acho que é sempre o Percival enfrentando o inimigo principal e a gente já viu eles também se ajudando para enfrentar um inimigo, no caso lá do Ironside. Então acho que vai ser a primeira vez que a gente vê, por exemplo, o Nascent lutando contra um só inimigo, o Donnie também, a Annie, porque normalmente é só o Percival. Acho que vai ser interessante ver eles enfrentando um inimigo cada. Então assim, dessas duas teorias que eu já mandei sobre esses inimigos, acho que as duas são legais e acho que eu gostaria que, sei lá, qualquer um acontecesse. Pra mim tá ótimo, porque eu gostei das duas teorias. Acho que tem esses dois caminhos aí que pode seguir e pra mim qualquer um deles tá bom. E nesse diálogo que a gente teve entre Sim e Golter, pessoal, deu a impressão de que eles dois já se conheciam, né? Porque por parte do Golter, ele provavelmente já conheceu o Sim, porque o Golter parece que conhece todo mundo, né? Ele encontra a pessoa pela primeira vez, ele já conhece a pessoa melhor do que ela mesma. Mas por parte do Sim também pareceu que ele conhecia o Golter, né? Ele já sabia o nome dele, então... Aquela teoria que eu mandei já há muitos vídeos atrás, de que o Sim podia estar mentindo sobre a missão que o Meliodas deu pra ele, de que talvez o Meliodas nem sequer conhecesse o Sim, acho que já é falso, né? Quer dizer, não falso, acho que já pode jogá-lo no lixo. É uma teoria não mais válida, porque com o Sim já conhecendo o Golter, então também é muito provável que o Sim conheça o Meliodas e o Golter também esteja ciente dessa missão que o Sim tá agora, né? Mesmo antes de encontrar o Sim e agora, talvez ele já tivesse consciência dessa missão, de que o Sim tá vindo buscar um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e, enfim. Aquela teoria de que eu dizia sobre o Sim não conhecer o Meliodas, de que ele tava mentindo sobre a missão, que mesmo que ele tivesse de fato levando eles pra Liones, acho que já pode pegar essa teoria e jogar no lixo. Agora falando sobre o Ward, ele foi um personagem bem temporário aí na história, né, pessoal? Mas eu acho que eu comprei o drama dele, eu gostei desse drama dele. Acho que eu gostei dessa passagem dele pela história, apesar de ter sido curta. Eu normalmente não me apego muito a personagens que são muito temporários, que aparecem logo depois já desaparecem pra sempre da história. Mas no caso do Ward eu gostei. E não sei se vocês viram, gente, mas no último quadrinho aí do capítulo deu pra ver um cristalzinho com o formato dele e da filha dele. E me tocou um pouquinho, porque agora a gente sabe que ele pôde se encontrar com a filha. Também toda essa história dele me tocou um pouco, porque ficou um pouco ligado com a Annie, né? E acho que a Annie é minha personagem preferida dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, falando aí dos personagens novos. Falando dos antigos, acho que a gente descarta os antigos, né? Falando só dos personagens novos, a Annie é minha preferida. Então eu gostei muito, acho que isso influenciou pra gostar mais desse arco aí do Ward. Inclusive, pessoal, aquela parte que o Ward diz cresça e se torne uma grande mulher, acabou criando um pouquinho de hype em mim pra ver a trajetória que a Annie vai ter na história, né? Eu espero muito que a Annie não seja esquecida aí depois que os restos dos 4 Cavaleiros do Apocalipse chegar. Eu espero muito que ela seja uma personagem importante até o final da história. E acabei ficando ansioso pra ver essa trajetória dela, quero ver ela se tornando uma cavaleira, como ela sempre sonhou, ela crescendo cada vez mais dentro da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, né? E repetindo uma coisa que eu já falei em um vídeo passado, gente, há muitos vídeos atrás, eu acho que esse primeiro grupo do Percival vai ser parecido com o primeiro grupo do Goku em Dragon Ball. Caso vocês não tenham assistido Dragon Ball clássico, o primeiro grupo do Goku foi com Bulma, Yantia, Oolong, acho que é Pual também, se eu não me engano o nome do personagem. É bem capaz de vocês não conhecerem esses personagens, porque muitos desses personagens eles foram esquecidos pela história. Talvez vocês conheçam no máximo o Yantia e a Bulma, porque a Bulma ela ficou aparecendo. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa aí nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, depois que eles chegarem a Liones, outros personagens serem introduzidos. Donnie, Nascens, talvez a Annie também sejam esquecidos e passa a dar mais destaque para os Cavaleiros do Apocalipse mesmo. Eu só aposto mais que a Annie vai continuar tendo destaque. Acho que de todos aí, acho que ela que vai ter destaque até o final da história. Talvez, se não até o final da história, ela vai continuar aparecendo bastante. Eu acho até que ela vai ser o par romântico do Percival. Mas, em relação ao resto, acho que eles vão ficar aparecendo com menos frequência ao longo do tempo. E com o tempo eles vão ser esquecidos. Vão aparecer ali de vez em quando. Talvez tenha alguma utilidade ali na saga final. Na verdade, se você for comparar com os 7 Pecados Capitais, isso também aconteceu um pouquinho, né? Gil Thunder, Hauser, até o final da história eles não tinham tanto destaque assim. Eles ainda apareciam, ainda tinham sua importância, ainda tinham seu destaque, mas em comparação com o começo da história, eles não tinham tanto assim. Eu acabei de perceber uma coisa, essa comparação que eu fiz com Dragon Ball até casa muito, porque a história do Percival parece um pouco com a do Goku, né? Ele morava com o avô dele numa montanha, exatamente a mesma história com o Goku. O Goku também morava com o avô dele em uma montanha, o avô dele morreu. Foi em circunstâncias diferentes, mas
o começo da história do Peso e do Goku até que são bem parecidas, né? Então acho que o Nakato Suzuki pode ter pegado um pouquinho de inspiração em Dragon Ball pra fazer a história do Peso. E, sei lá, talvez também pra pegar outros elementos aí pra fazer a história dele. E a minha nota pra esse capítulo é nota 9. Eu fiquei com uma pergunta aí no final do capítulo, gente. Será se a Anne sabe que aquele é o Golter? Porque a gente sabe que a Anne ela é tiete dos 7 pecados capitais, né? Então ela deve saber que tem um membro da ordem que se chama Golter. Então será se ela sabe que aquele é o Golter? Ele provavelmente deve ter contado isso pra eles nesse entretempo que ficou mostrando aqueles inimigos lá, né? Então acho que ela deve saber, mas ela não ficou muito empolgada porque ela tava triste pela morte do Ars, né? Acho que ela já tinha uma consciência de que alguma coisa tinha acontecido com ele, então não deu pra ela ficar animada como normalmente ela ficaria conhecendo um dos ídolos dela, né? E agora o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem os 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.